Então, recapitulando, José, os irmãos José, filhos que ferem o coração dos pais, filhos que enganam, digam, filhos que enganam, filhos que não se sensibilizam com o sofrimento dos pais, diga assim, e filhos que não reparam o dano, não pede perdão. Segundo exemplo que eu quero dar para vocês, são dos filhos de Eli, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 em diante. Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, em outras palavras, filho de demônios, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecessem alguém sacrifício. Vinha um moço do sacerdote e, estando-se cozendo a carne com o garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote, ou seja, o filho do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante não lhe respondia, queimava-se primeiro a gordura, e depois tomara quando quiseres. Então ele dizia: não, porém, hás de mandar agora, se não tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eu já falei aqui algumas vezes sobre esses filhos de Eli. A Bíblia chama eles de filhos do demônio. Chega um momento que Deus fala assim: agora, mesmo que você clame, Eli, eu vou tapar os ouvidos deles, para que eles não ouçam a oração, para que não tenha chance nem deles se arrependerem, porque agora eu é que quero os matar. Imagina um bandido de alta periculosidade quando ele quer matar. Imagina um atirador de elite, perito, quando ele vai matar. A gente olha e diz: meu Deus, o cara não erra não, hein? O cara quebra coco, né? Como costuma dizer, né? Agora imagina um Deus que quer matar. Deus, e agora, olha, irmãos, tem filhos que feriu tanto o coração dos pais, tanto, que não adianta mais o pai e a mãe orar, que Deus não vai ouvir. Deus está dizendo assim, ó, ele não te honrou, então agora o caso deles é comigo. Eu dei chance, pastor foi usado, o sacerdote foi usado, usei a palavra, usei o rádio, uma hora estava tocando uma música de arrependimento, usei o programa, usei até um jumento para falar com ele. Ele não deu ouvido? Então agora o caso dele não é mais com vocês. Eles não estão honrando a mim. Agora deixa comigo. É mais ou menos assim que aconteceu com os filhos de Eli. Deus os queria matar. Então, nesse caso de Eli, quais são os tipos de filhos que ferem o coração de Deus? No caso de José nós já vimos. Que engana, que não tem sensibilidade ao sofrimento dos pais. Os pais estão sofrendo, mas não está nem aí. E que não reparam o dano, não pede perdão. No caso dos filhos de Eli, tipo de filhos que ferem o coração dos pais, diga assim comigo, são filhos que envergonham seus pais. Tem pais que tiveram uma vida reta, na rua, no trabalho, mas os filhos vieram para envergonhar os pais. Há uma linha da psicologia
mais laquiana até, de Jacques Lacan, que trabalhou muito a psicanálise, o ego ou superego, que diz o seguinte: você quer conhecer os pais, olham para os filhos. Mas eu discordo plenamente com isso. Tem pais que não merecem os filhos que têm. Os filhos são muito bons para os pais, mas tem filhos que não merecem os pais que têm. Há pessoas que você olha e fala assim: meu Deus, saiu desse ventre, não é possível. O que Mike White, um dos pais da terapia familiar, ele fala da ovelha negra, que na verdade não é a ovelha negra, é a potencialização dos erros da família, acaba indo para uma pessoa só, e alguém vai absorver mais. Mas ele também fala que é possível que uma ovelha branquinha, se suje na lama, e aí os pais vão ter que limpar aquela ovelha. Tem pais que fizeram tudo, irmãos, deram uma boa educação para os filhos, tem ou não tem? Tem. E esses pais não devem se sentir culpados pela má escolha dos filhos. Quando a Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando for mais velha, ela não se desviará dele. Esse texto não fala da escolha dos filhos, fala da responsabilidade do pai. A escolha dos filhos, eles é que vão fazer. A minha obrigação, a sua obrigação como pai é ensinar, e o dever deles é obedecer. Se fosse assim, Deus foi o pior pai da eternidade, o pai da humanidade. Porque quem foi o pai de Adão? Diga assim: Deus. Quem foi o pai de Adão, irmãos? Deus. E o que aconteceu com Adão e Eva? Eles obedeceram. Agora, quem é culpado disso? Deus? Os filhos têm livre-arbítrio, podem escolher o certo ou o errado. Deus fala assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas como Deus é um bom pai, aí ele orienta: escolha a vida. Não é assim que o pai faz? Filho, tem o caminho certo, tem o caminho errado. Meu filho, se você andar no caminho errado, vai ser isso e isso. Se você escolher o caminho certo, é melhor. Mas todo filho escolhe o caminho certo? Os pais honrando o nome, honrando o caráter, honrando com as pessoas. Eu me lembro de uma situação na minha rua. Tinha um xará meu, né? Márcio, ele hoje é crente, graças a Deus. Porque tem gente que a gente já sabe desde pequeno: se não for crente, vai ser bandido, vai ser isso, vai ser aquilo. O camarada já tocava um terror terrível, não respeitava ninguém. E a mãe e o pai morriam. Gente, a mãe e o pai morria de vergonha daquele filho. Porque que pessoas educadas, pessoas finas. 3 filhos. 2 dos filhos parece que absorveu tudo do pai e da mãe. Mas teve um que, meu xará, Márcio, sabe o que ele gostava de fazer? A diversão dele era quebrar vidro da casa dos outros. Quando ele parece que tinha um demônio nele, que não gostava de vidro. Eu nunca ouvi falar desse demônio não, mas acho que ele tinha esse demônio, quebra vidro. Gente, às vezes a gente vinha de uma festa, nós éramos muito amigos, aí numa festa, ele olhava assim, uma vidraça, ele, que é umas pedras de fogo, né, que a gente chama pedrinha de trem, vamos correr, e eu tinha que correr junto com ele. Até que um dia eu falei: você não pode ser mais meu amigo? Que isso? Como é que você é amigo de uma pessoa dessa? E aí, então, nós seguimos caminhos diferentes. E volta e meia, olha a vergonha dos pais. Dona Elisa! Aí vinha a mãe, trabalhadora, cansada, passava a roupa para fora. Teu filho quebrou o vidro lá de casa. Já fala, porque sempre tem um fofoqueiro que vai ver. Não tem como esconder essas coisas. E Dona Elisa! Aí ela de novo. E ela dizia: meu Deus, diz que eu tenho que bater, mas só se eu matar, porque eu já bato. Só se eu alejar, cortar as 2 pernas, fica em casa, não vai trabalhar lugar nenhum. Dentro desse texto também, filhos que ferem o coração dos pais, são filhos que acabam com a moral dos pais. Eu já ouvi de alguns pais assim: fulano não tem moral para chamar minha atenção por causa do filho dele. Fulano não tem moral para chamar minha atenção por causa da filha dele.
Irmãos, isso fere demais. Um pai e uma mãe. Primeiro que quem fala isso, desculpa a expressão, é idiotice. Deus não atribuiu a Samuel o pecado dos filhos dele, não, como ele atribuiu a Eli. Eli sim, Deus cobrou dele o pecado dos filhos nele. Por quê? Porque ele foi um pai omisso, ele não corrigiu os filhos. Temos que saber discernir a diferença disso. O pai que vê o filho fazer um montão de coisa errada e ao invés de corrigir, passa a mão por cima, esse tem que ser punido junto com os filhos. O pai que um adulto, uma pessoa chega e fala assim, ó, teu filho está fazendo isso de errado. Em vez de agradecer, fica chateado com a pessoa, esse pai tem que ser punido junto com esse filho. Na nossa época, lá de talvez 30 anos atrás, se alguém fosse na casa da minha mãe reclamar da gente, a gente não apanhava. Hoje não, hoje está escado. Meu filho não é tão esse não, hein? Ele ainda bate na pessoa que veio falar do filho dela. Mas olha a geração de hoje. Não preciso falar nada. Geração sem limite, sem critério nenhum, que não respeita os pais. Se não respeita o pai, vai respeitar quem? Eu já vi gente falar assim, pastor, conversa com meu filho. Por quê? Porque eu falo, mas se o meu filho não me respeita, vai respeitar quem? Se eu dou a ele a comida, se eu dou a ele o arroz, se eu dou a ele o feijão, se eu dou a ele a roupa, se eu dou a ele a casa, ele vai respeitar quem, irmãos? É igual a pessoa que não é fiel a Deus. Quem não é fiel a Deus vai ser fiel a você. Primeiro tem que ser fiel a Deus. Mas filhos que acabam com a moral dos pais, e ainda nesse texto, filhos que acabam com a saúde do pai. Tem filhos que antes de ter ele, o pai e a mãe era saudável. Agora tem hipertensão, diabetes. O diabo vem junto, a esposa do diabo, né? Diabetes, o pessoal fala. A diabetes, a hipertensão, colesterol. Como é que é? Colesterol, né? Colesterol alto, pressão alta. Porque o filho só deu dor de cabeça. Tem filhos que se o pai e a mãe morrer, Deus vai cobrar o sangue do pai e da mãe deles. Porque só levou desgosto para casa. Eli não tinha nem prazer na vida, e é claro que Eli foi conivente com aquilo, obviamente, absorveu de tal maneira que, irmãos, tem pais muito doentes por causa dos filhos, tem mães doentes por causa dos filhos, coração ferido. E ainda nesse texto, filhos que ferem o coração dos pais são filhos que acabam com a vida dos pais. Hoje até literalmente, né? Nós temos visto filhos matando o pai, literalmente, pegando a arma e matando. Mas tem filhos que vai matando os pais aos poucos. Em vez de levar alegria, só leva problema. Só problema, só problema. Só problema. Só problema, só problema. Casou, mas só leva problema para os pais. Teve filho, mas só leva. Casou, mas os pais não têm paz. Você tinha ter tido a liberdade hoje de ter ficado em casa, né? Mas deixa eu falar algo muito forte para vocês. Sua mãe e seu pai não podem ser seus empregados. Isso é pecado. Tem mãe que lava, passa. Olha só, piorou a vida da mãe. Porque quando o filho era solteiro, ela só precisava fazer por quem? O casamento dos filhos para ela foi prejuízo. Porque agora ela tem que fazer dela, do marido, do filho, da esposa do filho do filho. Quando não sustenta, a mãe não aguenta, o pai não aguenta. Você tem que levar seus filhos na casa dos seus pais para dar prazer para eles, não para dar trabalho para eles. Quando tua mãe e teu pai lava, passa alguma coisa na tua casa, não deve ser como empregada, ainda que você ajude financeiramente, mas não é, porque eles já fizeram tudo isso por você. Agora, é claro,